Bom dia, pessoal. Iniciando a nossa sessão de julgamento do dia 6 de agosto de 2020, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Duca Amoni e Sheila Aires Cartacho Gomes. Como suplente, o doutor Tiago, que gentilmente aqui nos acompanha, substituindo uma vaga aqui do nosso colegiado. Nós estamos bem avançados em relação à pauta. Nós já fizemos todos os processos do dia 6, a partir da manhã. Eu queria começar pelo processo item da pauta 111, que saiu em vista de mesa. Era um processo do dia 5, da parte da tarde, que era de relatoria da doutora Fernanda. Doutora Fernanda, você quer... Doutor João fez uma análise minuciosa em relação inicialmente a gente havia discutido e iniciado a votação e houve um empate em relação à questão da diligência, mas eu resolvi pedir vista de mesa e o doutor João, quero até agradecer a análise feita pelo doutor João, que foi uma análise muito minuciosa, realmente foi a diligência que a gente queria pedir. E aí eu queria dar a palavra para o doutor João e para a doutora Fernanda para tecer as considerações. Bom, eu vi a análise. Primeiro eu quero agradecer muitíssimo ao doutor João pela ajuda, pela competência de sempre e pela diligência. Foi feita a diligência que a gente queria realmente, aliás, até mais do que isso, e com muito critério, muito detalhe mesmo. Muito obrigada. Analisando a descrição, né, toda feita basicamente no relatório feito por Dr. João aqui da análise da documentação, eu vou realmente alterar meu voto para negar provimento a recurso voluntário, sendo que, me corrija se eu estiver equivocado, Dr. João, entendo que deve ser excluído da base de cálculo esse valor, né, de R$6.000, R$6.600, deve ser excluído da base de cálculo, porque se refere a um ano calendário de 2003, não é isso? Então, seria, na verdade, seria provimento parcial? Não, né? Seria negar provimento a recurso voluntário, mas que seja excluído o valor de 6.600 da base de cálculo por ter sido incluído indevidamente pela fiscalização no momento da definição da base. Então, esse seria meu voto agora. Parcial o provimento, não? Eu acho que é parcial provimento. Parcial provimento. Doutor João. Eu entendo. Ali houve um erro, que o extrato está certo, era 2005, mas o fiscal errou quando ele fez, tanto quando ele fez a intimação, quanto quando ele fez o auto em relação a esse depósito, colocou a data errada. Então, se eu fosse contribuinte, como é que eu ia justificar um depósito de 2003, que é a data que ele indicou? Então, ali é óbvio que houve um equívoco de digitação, parece que houve um equívoco de digitação, porque a data é essa, só que o ano é 2005. Eu tenho que excluir, porque ele não tinha que justificar depósito de 2003. O depósito mesmo não foi 2003. Pelo menos não sabemos se houve algum depósito em 2003. O que sabemos é que houve esse depósito de 6.600 em 2005. Mas o contribuinte não foi intimado a justificar esse depósito de 2005. Ele foi intimado a justificar um depósito qualquer de 2003. Então, ele tem que excluir. Houve um erro do fiscal. O valor exato é... 6.600. 6.600, né? Tá. Alguém tem mais algum questionamento? Todo mundo teve acesso à planilha, às ponderações do Dr. João? Eu vou colocar em votação, então. Então, a conselheira, a relatora, está dando provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$6.600.
Como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho e parabenizo o João, né, pelo excelente trabalho aí que ele fez. Eu também acompanho, parabenizo e também parabenizo a doutora Fernanda por estar aberta a acolher as nossas a análise do doutor João. Então, o item 111, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 6.600. Eu não vou entrar em detalhe em relação ao que é os 6.600, aí a doutora Fernanda especifica direitinho lá no voto, tá? Então, coloquei a observação, processo julgado dia 6/8/2020, pela manhã. Obrigada mais uma vez, viu, João? De nada, Fernandinho. Estou à disposição sempre. Então, isso foi do dia 5 de tarde. Então, vamos embora para a nossa pauta do dia 6, período da tarde. Então, indo para a nossa pauta da tarde, o primeiro item é o item 135, de relatoria do Dr. Kleber, Antônio Éder John de Souza Coelho. Dr. Kleber. Ok. Antônio Éder João de Souza Coelho. Então, decorrente de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, tendo sido constatada a omissão de rendimento do trabalho com vínculo empregatício recebido de pessoas jurídicas, omissão de rendimento de trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoas físicas, dedução indevida de despesas do livro caixa, omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada e multa isolada por falta de recolhimento devido ao carnê-leão. O contribuinte apresentou impugnação questionando cada um dos lançamentos, né? A TRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário. Conformado, ele apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações da impugnação. Então, e partindo aqui para o voto, primeiro, omissão do rendimento de trabalhos com vínculo empregatício recebido de pessoa jurídica. Ele é professor da UFPA, na Universidade Federal do Pará, e a Universidade do Pará recebia, pagava ele fazia créditos na conta dele, do salário, né? Só que o fiscal verificou que havia uma diferença do valor declarado. Quando pediu para ele comprovar esses depósitos, o fiscal aceitou como sendo a remuneração de pessoas jurídicas, do salário dele, só que a declaração deu uma diferença lá, uma diferença pequena, o valor que ele declarou. Ele alegou que a informação foi prestada pela Universidade Federal do Pará. A fiscalização verificou essa discrepância entre os rendimentos líquidos declarados pela fonte pagadora e os depósitos bancários que correspondem à disponibilidade desse rendimento, sendo apurada uma diferença. Então, ele alega que a responsabilidade e a obrigação de efetuar a retenção e recolhimento era da fonte pagadora. Então, no caso aqui, eu mantenho o lançamento aplicando a súmula CARF número 12, né? Constatada a omissão de rendimento sujeito à incidência do imposto de renda pela não retenção, né? O imposto de renda de declaração de ajuste anual é legítimo a constituição do crédito na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha. E eu coloco aqui a súmula CARF 73, mas eu estou retirando. E hoje pela manhã eu vi que ele não impugnou essa questão, né, de exclusão da multa de ofício, porque ele preencheu a declaração com base na informação da UFPA, né, da Universidade Federal do Pará, mas ele não faz essa alegação. Então eu estou retirando aqui essa questão da aplicação da súmula 73. Para as demais questões, sendo coincidentes as razões deduzidas no recurso e as oferecidas agora, no tempo do recurso, eu adotei o voto da TRJ. Na questão do trabalho, esse contribuinte, ele é
ele é advogado, né? Então ele presta serviço à pessoa física, teve recebimento de pessoas físicas. A alegação básica dele é de que não há incidência, por isso que ele não declarou, porque ele disse que não há incidência de imposto de renda. Os argumentos do impugnante não são consistentes, são insuficientes para afastar a incidência do imposto de renda da pessoa física sobre aqueles valores. Percebe-se nessa linha de argumentos que a questão está em definir se houve ou não a ocorrência do fato gerador do imposto de renda da pessoa física. Ele acha que não, né? No auto de infração está perfeitamente demonstrada a percepção de rendimentos tributáveis pelo rendimento de honorários advocatícios. Comprovada a percepção do rendimento, a parcela correspondente ao impugnante foi tributada pelo imposto de renda da pessoa física. O próprio contribuinte emitiu que recebeu aqueles rendimentos. Então, aqui a aplicação da lei do artigo 43, 116 do CTN, que há incidência, ele alega na petição dele, aliás, na defesa dele, no recurso dele, que não haveria incidência. Quanto à dedução no livro caixa, né? Então eu mantenho, da mesma forma que a DRJ manteve, as despesas relativas a recebimento de pessoa física. Também foi lançada a questão da dedução indevida no livro caixa. Mediante a auditoria procedida no livro caixa do contribuinte, na documentação que serviu de suporte ao lançamento, o fisco apurou que foram deduzidos da base de cálculo do IRPF devido mensalmente, o Carnê-Leão, algumas despesas que, segundo a legislação, são indedutíveis. Além disso, as despesas devem estar devidamente discriminadas e identificadas em documentos hábeis e idôneos para que possam ser comprovadas, sendo aceitos como idôneos, não sendo aceitos como idôneos, documentos sem identificação clara do contribuinte ou de identificação não aposta quando da sua emissão, contendo assinaturas não identificadas ou sem assinatura. Tickets de caixa e as notas fiscais que não identifiquem de forma precisa o adquirente, o produto fornecido ou o serviço prestado, recibos identificados em documentos semelhantes, então não são aceitos. Basicamente, logo consoante as folhas 382, o fisco solicitou ao sujeito pacífico que apresentasse os livros caixa escriturados com a documentação comprobatória para análise pertinente das despesas escrituradas. Foi entregue então somente o livro caixa referente ao ano de 2005, que são 3 anos de calendário, acompanhado do documento de folhas 111, 338 e 346. Portanto, após a análise pertinente, foram efetuadas agora as despesas indedutíveis. Então, ele colocou muitas despesas que conforme a legislação, não são deduzidas. Então, permanece o lançamento com essa questão, despesas que ele colocou no livro caixa como indedutíveis. E a omissão de depósitos bancários, também, a alegação básica dele é que ela não havia incidência. Ele não produziu a comprovação, contribuinte da enseja a transformação do indício em presunção da omissão de rendimentos, porque ele não logrou comprovar, não apresentou a documentação, né? Portanto, verificada a ocorrência da exposta descrita em lei, qual seja, de que o contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar depósito por depósito mediante documentação idônea, a sua origem, fato descrito no artigo 42 da Lei 9.430, correta é a autuação. A justificativa para cada depósito deve ser acompanhada de provas a cargo do contribuinte, e isso ele não fez aqui no... Das outras questões, quanto à questão da multa isolada, né? Como é ano anterior, o ano calendário 2007, aqui no caso os anos calendário 2003, 2004 e 2005, ainda não havia previsão legal para a incidência da multa isolada, né, acumulada com a outra multa de ofício. Então, a mesma deve ser excluída. Então, eu voto por dar provimento parcial ao recurso para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão. Esse é o voto. Então, ele não logrou comprovar os depósitos bancários. Na questão do livro caixa, eram despesas indedutíveis. Na questão do recebimento de honorários, ele foi tributado, né, por rendimento de pessoas físicas. Então, esse é o voto. Apenas a exclusão da multa do Carnê-Leão. Algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanha? Doutor Wesley? Doutor Wesley não está aí, peraí, gente. Tem que esperar. Vamos ver se ele escutou o voto, né?
estão me ouvindo? Agora sim. Você ouviu o voto todo, doutor Wesley? Doutor Wesley? E ele não está nos ouvindo. Eu acho que Estão me ele... ouvindo? Sim. Está nos ouvindo, Wesley? Oi? Você está Alô, ouvindo a oi? gente? Ele não está ouvindo a gente. Escuta ele. Eu vou chutar. Podia melhorar esse nome, chutar é muito feio, né? Aparece chutar aqui. Tem umas traduções do inglês que ficam horríveis, essa é uma delas. Aqui é kick, né? É. O meu está escrito expulsar. Melhorou um pouquinho. Não, o meu tá chutado, foi chutado. Ah, não. Depois que você expulsa, ele aparece que ele foi chutado. Acho que ele está ligando aqui. Não, peraí. Não. Não é. Ai, meu Deus. Vamos ver. Já está parecendo congelado. Hoje, em tese, a gente libera a parte da tarde, seria isso? Vai depender do nosso andamento aqui, né? Entendi. Porque tem bastante processo. Saiu de novo. É. Falar para ele entrar pelo celular. Ele pode assistir celular, ele não tem processo, né, para relatar. E ele não tem. Justo hoje, né? Ele está em Porto Alegre, é? Não, tá em Brasília. Não, ele tá em Brasília? Tá. Olha. Oi? Oi. Estão me ouvindo? Sim. Ah, Só que só quando... Você ajustou a qualidade Vamos do seu ajustar vídeo? a qualidade de todo mundo aí? Deixa eu ver se... deixa eu ajustar aqui. Wesley, você tá congelando. Mas você tá ouvindo a gente? Fala para ele entrar pelo celular, doutora Sheila, senão não vai ter jeito, não. Eu mandei aqui, eu falei pra ele, mandei um zap aqui, entra pelo celular. Senão a gente não... Aí, doutor Kleber, ontem teve jogo aqui, ó. O Atlético ganhou do América aqui de 3-0. E a final, vai ser com quem? Agora vai ser com a Tombense, acredita? Rapaz. É A Tombense foi o primeiro geral do campeonato. Foi o melhor time do campeonato na primeira fase. Wesley, tá ouvindo agora? Tombense, porque é lá da cidade de Cheguei. Campos. Oi? Oi. Você Tá me ouviu o ouvindo? voto? Tá me ouvindo, Sheila? Agora sim. Ah, Você graças ouviu a o Deus. voto do Dr. Kleber? Tô tentando entrar pelo celular também. A sua imagem Oi. está congelando. Mas o áudio a gente consegue escutar. Wesley, você gerenciou a sua qualidade do vídeo para colocar baixa? Eu acho que ele não está... Voto do Dr. Kleber. Eu ouvi.
Tá travando. Vou ficar no celular por enquanto. Tá. Ixi. Ele caiu de novo, ou não? Ele tá aqui nesse quadrinho aqui. Uai, no meu não tá aparecendo ele aqui não, mas enfim. Aí, apareceu? Agora sim. Eu vou ficar no celular por enquanto, eu vou ficar tentando entrar aqui pelo computador, tá? Tá. Porque eu tô sem internet mesmo, realmente tá caindo, não sei o que aconteceu. Eu ouvi o voto do Dr. Kleber, só não vi o final, como é que ele proferiu o voto aqui, mas eu tô com o voto aberto. Ele deu provimento parcial para excluir a multa isolada, porque é período anterior a 2007. Ok. E ele fez uma alteração aí no voto que ele tinha colocado para excluir a multa de ofício e tudo, mas ele disse que o recorrente não pediu isso. Então ele alterou só para excluir a multa isolada. Perfeito. Só acompanha? Vou acompanhar. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão. Indo para o item 136. Antônio Fernando Jorge. Antônio Fernando Jorge. Trata-se de auto-infração relativa ao imposto de renda, pessoa física, exercício 2003, 2004, 2005, incluindo a multa de ofício pelos seguintes: omissão de rendimento de trabalho recebido de pessoa jurídica, rendimento classificado indevidamente na DIR-PF, a declaração de pessoa física. Aqui é o caso, aqui é o seguinte, o caso, para resumir, né, esse é um contribuinte, conselheiro do Tribunal de Contas, do Acre, que eles vendiam as férias, convertiam as férias em pecúnias, as férias não gozadas. As férias não gozadas, eles convertiam em pecúnia, eles mesmos solicitavam ao tribunal que era um procedimento padrão, eles enviavam para o Departamento de Recursos Humanos um pedido que queriam converter as férias, não gozar as férias, mas converter em pecúnia. E receberam uma diferença em relação ao RV de 11,98, decorrente dessas férias, como teve aquela correção, então as férias receberam retroativo com relação às férias da correção dos 11,98 da URV. Então, é aquele mesmo caso que foi votado ontem. Eu adotei o voto também da DRJ, porque ele praticamente vai na questão das férias, né? Que, embora tenha recebido retroativo na correção da URV, trata-se de férias não gozadas e indenizadas, né? Mas as férias indenizadas, como já é da nossa jurisprudência aqui no CARF, só vale aquelas por extrema necessidade de serviço ou impossibilidade do gozo das férias. Essa daqui foi conversão em pecúnia espontânea, então ela não é indenizada. Agora, aqui sim, o recorrente alega, então, na questão na questão do tributo em si, eu mantenho o lançamento. Com relação à multa de ofício, o recorrente alega que não seria responsável pela multa e juros sobre eventual imposto que deixou de recolher, uma vez que o erro seria da fonte pagadora que consignou tais rendimentos como isento no comprovante de rendimentos. De fato, está lá, né, o Tribunal de Contas do Estado do Acre consignou como isento e ele reproduziu na declaração de imposto de renda. De acordo com o relatório de fiscalização, a omissão de rendimentos apurados teve como causa o fato de haver o recorrente elaborado sua declaração de ajuste respaldada no comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, que contemplou quando rendimentos isentos e não tributáveis as férias convertidas em pecúnia e as diferenças salariais a título do URV.
que é bastante para caracterizar o erro excusável, aliás, o fiscal diz que não tem um condão de afastar a exigência tributária, incluindo juro, mas impede, não tem um condão de tirar o tributo, mas impede a imposição de penalidade. Aliás, aqui é a minha explicação. A matéria já se encontra pacificada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sob o número 73. Erro no preenchimento da declaração de ajuste de imposto de renda causada por informações erradas prestadas pela fonte pagadora não autoriza o lançamento da multa de ofício. Aqui ele pediu claramente, ele alegou erro excusável, e eu, então, do exposto, voto para dar parcial provimento ao recurso para que seja excluído o lançamento da multa de ofício. Então, mantenho o lançamento com relação às férias, ao URV sobre as férias, né, indenizada, não são indenizadas no caso, mantém-se o tributo, mas como ele elaborou a sua declaração com base na informação da fonte pagadora, é um erro excusável, exclui-se a multa de ofício. Esse é o voto. Ok, alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Doutor Paulo. Bom, eu sei que essas férias indenizadas, convertidas em picônia, no âmbito da iniciativa privada, é pacífico que isso é isento, entendeu? A indecisão aí é vinculante, isso já está pacificado, tem instrução normativa tratando disso. Eu nunca me deparei com essa situação de um órgão público pagar férias indenizadas, mas acredito que seguiria o mesmo caminho, entendeu? Teria que aprofundar um estudo que eu acho que não... Doutor João. Doutor Paulo, aqui tem uma distinção. A CLT permite, de fato, o trabalhador converter 1/3 das férias em pecúnia, é uma indenização. No caso do membro do Tribunal de Contas do Acre, tem alguns judiciários estaduais também, Ministério Público estaduais, que tem esse tipo de legislação, que o servidor pode simplesmente não tirar férias alguma, ele acumula, às vezes acumula anos de férias, e ele faz uma opção também por receber essas férias. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender o caráter indenizatório disso. De um e de outro, entendeu? Eu vejo uma diferença quando a CLT dá um limite ao trabalhador, então, você tem que tirar férias, nem que seja 2/3. E aí, geralmente, quando ocorre a venda das férias, na maior parte dos casos que a gente vê, talvez a Letícia, que atua na área trabalhista, possa esclarecer, a maior parte dos casos que a gente vê é uma imposição do patrão. O patrão que não quer dispor do empregado 30 dias e converte em férias. Então, o trabalhador tem muito mais um caráter indenizatório do que o servidor público, que faz isso por opção. Ele não está compelido a fazer isso. Eu acho difícil enxergar a natureza desse pagamento como uma coisa indenizatória. Não está indenizando nada, ele está fazendo uma escolha de receber em dinheiro. Eu não consigo ver a não incidência de imposto de renda sobre essa verba. Não está recompondo patrimônio nenhum dele, ele está fazendo uma escolha. Ainda que se chame de indenizatório, e às vezes a gente vê esse termo, como foi o caso aí do Acre, o relator colocou, que informou no informe de rendimento como se fosse isento por ser indenizatório. Eu tenho uma dificuldade de ver isso como uma indenização, porque é uma mera escolha que ele faz para não tirar férias. Então, pedir vista de mesa, já que vai ter que ter uma sessão na sexta-feira, aí eu faço esse estudo e trago na sexta, entendeu? Só para ver qual é a extensão da decisão do STJ, para ver se... eu estou de acordo também, eu não estou segura em relação a essa questão, não. Então, fechou, então vai sair em vista de mesa. Esse foi o Antônio Fernando Jorge. Vamos para o próximo.
próximo é Arlindo. 137, Arlindo. Aqui é aqueles casos dos magistrados da Bahia, não é? O mesmo caso ali da Fernanda de ontem. Então, eu nego o provimento, mas ele aqui, ele alega quebra do princípio constitucional da isonomia, como todos os processos tinham, né? Porque os federais estavam recebendo. E, então, aqui no caso, a segunda carta número 2, mas ele também alega a mesma coisa do processo anterior, né, que ele não é responsável, ele não pode ser penalizado pela multa de ofício, porque ele, de fato, eu abri aqui, né, o tribunal... Só um pouquinho, Wesley. Acho que o Wesley está tendo problema, ele levantou a mão aqui. Pode falar, Wesley. Congelou. Ele voltou pro... Wesley? Wesley. É melhor ficar pelo celular. Sua conexão está muito Ele não tá, ruim, ele não está escutando, e aí a conexão está péssima. Eu queria saber se eu tinha sido colhido o meu voto, né? Não, a gente saiu em vista de mesa, para a gente ver a questão da férias indenizada. A gente foi para internet anterior, não foi? o anterior, a gente está no item seguinte, 137, Arlindo. Vou ver aqui. Tá ok. É um caso do magistrado que o Dr. Kleber está falando, igual o da Fernanda, da Bahia. Escutar, eu escuto. Tá. Então, tá, ok. Então, dando continuidade, nós votamos muito ontem, né? Todos com resultado de 7-1, né? Aqueles... Ok. O caso, então, aqui é que ele requer que seja excluída a multa de ofício. Eu acato o pedido dele, porque, de fato, o Tribunal de Justiça da Bahia informou como isento, né, o valor recebido. Então, eu, do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, segundo o CAF número 2, e no mérito por dar parcial provimento para excluir o lançamento da multa de ofício. Utilizando da súmula CAF 73, esse é o voto. Doutor Kleber, ele solicitou isso no recurso? Solicitou. Ele disse que não pode ser penalizado, porque foi informações... Então, ele usou a palavra penalizado, né? A multa é a penalidade, tem razão. Isso. Então, doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Congelou. Doutor Wesley? Ele não deve estar ouvindo. Não está congelado pra gente. Ele não está ouvindo a gente. Eu mandei o WhatsApp para ele aqui, falando para ele entrar pela internet. Eu também botei aqui. Senão vai ficar danado. Eu acompanho, presidente. Ok. Doutor Kleber. Doutora Fernanda. Eu, no caso, sou a... Eu acompanho. Sobrevivente. Então, Sim, Wesley. Wesley, entra pelo celular, que senão a gente vai ficar enrolado aqui hoje. Que tá falhando muito sua conexão. Fernanda, desculpa, pode falar, Fernanda. Eu ainda mantenho o meu entendimento de abrir divergência para dar provimento ao recurso. Tá. Doutor Paulo? Mas eu vou evoluir, tá? Já disse. Como relator. Doutora Letícia? Relator. Doutor Tiago? Relator. Eu vou com o relator. Então, acordo os membros do colegiado. Aí eu vou colocar por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, e no mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento para excluir do lançamento a multa de ofício,
Súmula CAF número 73. Vencida a conselheira Fernanda, que deu provimento integral ao recurso. Item 138. Helenice. Trata-se de auto-infração que apurou imposto suplementar em decorrência da revisão da declaração de rendimentos do ano calendário 2002, que é referente à omissão de rendimento do trabalho com vínculo empregatício, oriundo de ação judicial movida contra o Estado do Paraná. Então, aqui é uma ação judicial. Ela alega na impugnação que obteve êxito em ação judicial movida contra o Estado do Paraná, recebendo uma indenização. Informa que há no processo judicial o cálculo do contador, onde conta o imposto de renda retido de 33 mil, que incidiu somente sobre os juros, porque não há incidência do imposto de renda sobre o valor da indenização, consoante a jurisprudência e a doutrina dominante. Aduz que o sujeito passivo do IRPF é o agente pagador, ou seja, o cartório da 4ª Vara da Fazenda Pública, representado pelo seu cartorário, que é o concessionário do serviço público, que não é a autuada quem deveria recolher o IRPF, mas o cartório referido, porque houve a retenção do tributo antes do pagamento precatório. Afirma que não tinha como exigir do cartorário a prova do recolhimento, e não há responsabilidade sua nem subsidiária, pois houve a efetiva retenção. Alega que houve erro nos cálculos ou não ter sido feita a retenção sobre a verba indenizatória. A responsabilidade também não é da autuada, porque foi feito pelo contador judicial, funcionário público com fé pública e que responde por seus atos. É que a anulação do auto-infração sem prejuízo de que venha a ser instaurado, se for o caso, contra o substituto tributário, porque a autuada teve o tributo em questão retido antes do pagamento do precatório, e, portanto, está inadimplente como custo na exigência. A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário inconformado. A contribuinte apresentou recurso voluntário com as seguintes alegações: preliminar de decadência, tendo em vista que o ano do lançamento e a data da ciência do mesmo, tendo em vista essas datas, que não incide imposto de renda sobre verbas indenizatórias recebidas por aposentados e pensionistas, cita a jurisprudência administrativa e judicial. Ao final, requer a nulidade do auto pelo reconhecimento da decadência, pela não incidência do imposto de renda nas verbas indenizatórias recebidas por precatório. A atuada é parte ilegítima para figurar no polo passivo, eis que o substituto tributário responsável pela retenção é o cartório que efetua o pagamento. Por ter ocorrido a retenção de 27,5% do valor dos juros, consoante o Copenec, enquanto pela lei deveria ter sido apurado o tributo com alíquota de 3%. Existe da autuada valor de imposto e multa pela não inclusão do valor do precatório na declaração. Ora, se o precatório foi pago à autuada, ela alega aqui que não deveria ter sido, então, multada, porque não foi, ela informou que recebeu. Requer, finalmente, quanto ao mérito, ser julgado procedente o presente recurso para o fim de desconstituir o auto-infração. Antes, ela pede até a restituição do valor. E bota até o número da conta aí do Banco do Brasil, já, que deve ser restituído para ela. Então, esse aqui foi o relatório. Recurso é tempestivo, quanto à decadência, não ocorreu a decadência, né? É de 2002, e ela teve a ciência em 21 de 8 de 2007, mesmo aplicando 150, não ocorreu a decadência, aplica 150 porque é a fonte, né? Então, afasta-se a decadência. A natureza tributária, da natureza tributária do valor recebido. No que tange a natureza tributária do valor recebido, cabe esclarecer que só são isentos os casos. Primeiro aqui é citada o artigo 43 do CTN, e depois onde é que não incide imposto de renda. Isso, as verbas isentas do imposto de renda estão expressamente previstas no artigo 39 do regulamento do imposto de renda, né? E ele aqui, quais rendimentos percebidos por ocasião da rescisão, é um exemplo, né, do contrato de trabalho seria isento. Então, o artigo 6º diz,
fica isento do imposto de renda os seguintes rendimentos recebidos por pessoa física. Lá se diz, no artigo 5º, a indenização e o aviso prévio pago por despedida ou rescisão de contrato de trabalho até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos empregados e diretores ou respectivos beneficiários, referente ao depósito, juros e correção monetária acreditada em contas vinculadas no termo da legislação do FGTS. Então, conforme se verifica, as indenizações isentas são das decorrências de acidente de trabalho e aquelas previstas na CLT, né, está aqui, aviso prévio não trabalhado, pago com base na maior remuneração. Então, ele cita aqui na lei todas as, como é decorrente de vínculo empregatício, embora seja retroativa, a verba que ela recebeu é decorrente do trabalho, não é indenizatória. Então, eu estou mantendo, né? Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo a sua denominação, acordo ou qualquer outra circunstância, estão sujeitas ao imposto de renda, né? Desde que não agasalhada no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o artigo que eu coloquei lá. A verba dela é decorrente do trabalho, embora tenha sido paga em ação judicial, né, mas ela não logrou comprovar que se tratava de verba indenizatória. A impugnante não comprovou que os rendimentos se enquadram numa das hipóteses de isenção aventadas. Das demais questões, ela alega que a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos seria da fonte pagadora, né, uma classificada, né, porque ela tem, mesmo que não tenha havido a retenção na fonte pagadora, como foi o caso aqui, cabe a cobrança da pessoa física. Por outro lado também, como ela alegou que a responsabilidade não seria dela, né, ela fala na responsabilidade não seria dela, verifique se no caso em tela, a contribuinte errou o preenchimento da declaração por causa da informação errada. Ela cita textualmente isso, né, que ela preencheu porque viu a informação da fonte pagadora, né, o Estado do Paraná. Trata-se, portanto, de aplicação da súmula CAF 73. Então, eu estou dando a faixa decadência no mérito do parcial provimento para excluir o lançamento da multa de ofício. Eu aqui não sei se é o caso também de aplicação para que o cálculo seja feito no regime de competência, que ela ali alegou que seria 3% o imposto e não 27,5%. Eu gostaria de ver se deveria ser feito isso aqui pelo regime, como foi uma verba recebida de uma vez, né? Uma verba trabalhista, se procede e deve se aplicar o regime de competência. Ok. Doutor João, é o caso de aplicar? Acho que é o caso de rendimentos recebidos acumuladamente, né? De ação trabalhista. O dele foi um reconhecimento de vínculo, isso? Nós discutimos isso na sessão passada, e o meu voto, eu tenho divergência na turma, mas o meu voto é que, primeiro, isso tem que estar no pedido. Óbvio que tem que pedir para que se aplique a alíquota tal, que ele tem de ser a alíquota devida, e aí a gente pode aplicar a súmula. Ela está pedindo, está aplicando. Ele pediu 3%. Sim, eu vi. Eu entendo que pedido está. Quando ela questiona a tributação, ainda que ela não tenha se referido à súmula, ou ainda mesmo que ela não tenha se referido ao critério da súmula, que é aplicar o regime de competência, ela se insurge quanto à aplicação da alíquota de 27,5%. Então, a gente tem que se pronunciar sobre isso. E aí, nesse ponto, ela tem razão. Não a alíquota de 3%, mas há uma outra alíquota aplicável que a súmula estabelece, que é o critério de competência. Eu entendo que está questionado. E aí eu acho, sim, doutor Kleber, que é o caso de aplicar a súmula. Faça a ressalva que, se não tiver no recurso, a gente não pode, de ofício, alterar a forma de cálculo aplicada no lançamento, ainda que ele tivesse direito a ser pedido, se ele tivesse feito o pedido, né? Ainda que antes do STJ? Oi? A decisão é recurso repetitivo, a gente tem que aplicar de ofício. Antes da decisão do RTJ também? Isso, a gente tem que aplicar de ofício pelo fato de ter sido uma decisão que posteriormente teve uma decisão do STJ,
a pessoa, quando da apresentação do recurso, ela podia nem ter ciência dessa decisão do STJ, e por ser em recurso repetitivo, a gente tem que aplicar de ofício, doutor João. Doutor Tiago, eu tenho um pouco de dificuldade de aplicar de ofício, quando, na verdade, o contribuinte não questionou, porque se ele não questionou, a gente talvez não tenha sequer a informação se isso realmente é um rendimento recebido acumuladamente. Porque o limite da decisão do STJ é quando o rendimento se refere a vários períodos anteriores em que vigoraram diferentes tabelas. E se o contribuinte apresentou a defesa anteriormente à decisão do STJ, como que ele vai ter ciência da decisão do STJ? Aí eu entendo que a gente deve aplicar, também na sessão passada, teve um voto meu, que a gente tratou disso, eu falei, olha, ele entrou com recurso quando ainda não havia decisão, por isso, excepcionalmente, eu entendo que não tem como exigir o pré-questionamento. Eu fiz um voto desse na sessão passada, do mês passado. Aí eu entendo que sim, Tiago. Agora, sendo um recurso moderno, depois da decisão, e ele não questionando e não apresentando elementos que nos faça concluir sequer que se trata de rendimento recebido acumuladamente, não há nem como a gente suscitar isso por ele. Esse é o meu pensamento. Que não é o caso destes autos, né? Que ele questiona. E ele informa que é rendimento recebido acumuladamente. E tem planilha, tem tudo aí para o fiscal apurar. Sem dificuldade alguma. Então, aí eu não vejo problema. O que não dá é uma ação trabalhista. Então, só o fato de ser ação trabalhista, a gente já presumir que é rendimento recebido acumuladamente, e a gente já aplicar a súmula sem sequer o contribuinte ter tratado disso nos autos. E eu vou dar um exemplo. Muitas vezes a ação trabalhista questiona verbas de períodos trabalhados pretéritos, é o mais comum. Mas às vezes não. Às vezes, no âmbito da ação trabalhista, se requer uma compensação, uma indenização por um fato acontecido no trabalho, por exemplo, que, veja só, não se trata de rendimentos acumulados no tempo, se trata de um fato específico no tempo. Então, se eu não tenho essa informação nos autos, eu não posso presumir, só porque é ação trabalhista, que se trata de rendimentos recebidos acumuladamente. Por isso, eu tenho um pouco de dificuldade, se o contribuinte não abordou isso e não trouxe esses elementos nos autos, de aplicar de ofício a súmula, ou mesmo o entendimento do STJ. Mas, enfim, no caso aqui, eu entendo... Mas no caso Sim. Tá. Vamos acrescentar aí, como é que ficaria? Acrescentar aí. Dá passe a provimento para excluir do lançamento a multa de ofício e... para que seja procedida a apuração do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, consideradas as alíquotas vigentes à época em que as verbas trabalhistas deveriam ter sido adimplidas, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário número 614.406, é isso? Essa foi a decisão que estava no outro voto lá. Eu estou copiando. Eu não estou lembrado do número da decisão, mas deve ser. Deve ser, porque assim, eu não conferi, eu peguei da conclusão do outro item lá. Qual o número do RR? Normalmente, quando eu tratei desse assunto... Chega para mim, 614.406. Sheila, eu conversei isso uma vez com a Maria Helena, já tem um tempo, e a orientação dela foi simplesmente colocar no dispositivo, aplicar regime de competência. Regime de competência. A unidade preparadora já sabe como é que faz isso. Mas então, não pode ser, para que seja procedida a apuração do imposto de renda incidente com base no regime de competência. Eu acho melhor também. E eu cheguei a fazer vários dispositivos assim quando eu era presidente. Não, vou tirar isso aqui. Com base no regime de competência. É claro que no voto está explicando que é a aplicação do entendimento tal, só para simplificar o dispositivo, né? Sim, sim. Então tá, então vou colocar em votação. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley. Agora sim, estão me ouvindo? Sim. Ah, graças a Deus. Acompanho. Realmente hoje a internet que deu problema, mas acompanho o relatório. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Tiago. Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em afastar a decadência
e no mérito por dar parcial provimento para excluir do lançamento a multa de ofício lançada, súmula CAF número 73, e para que seja procedida a apuração do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base no regime de competência. O item 139 foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. 140, João Correia Lima, também do Dr. Kleber. 140. Deixa eu ver aqui. Trata-se de auto de infração do imposto de renda pessoa física dos exercícios 2004, 2005 e 2006. Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação alegando o seguinte: não foi intimado pessoalmente, não constituiu mandatário e não nomeou preposto para fazer. Houve ofensa à ampla defesa quando a Secretaria da Receita Federal não respondeu ao seu pedido de realização de diligência concernente à busca de informação na Câmara Federal e Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Então, aqui é um ex-deputado estadual do Acre e deputado federal à época, no sentido de que ele fornecesse dados relativos aos subsídios não tributáveis que percebeu das duas casas legislativas, como deputado federal e estadual. Os valores identificados pela fiscalização tratam-se de verbas indenizatórias, sendo isento de tributação, fundamentada essa posição no ato da mesa da Câmara tal. Apresenta um laudo pericial, contábil financeiro, em que defende a inexistência de omissão de receitas recebidas pelo mesmo. Requer a desconstituição do auto de infração e a exoneração de qualquer responsabilidade fiscal. A DRJ considerou improcedente a impugnação, procedente em parte, né? Excluiu uma parte. Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as seguintes alegações: que os recursos financeiros creditados na sua conta bancária na agência de Rio Branco têm como origem as contas bancárias de Brasília. Portanto, tais valores não podem ser considerados como omissão de receita. Que se trata de verba de caráter indenizatório, decorrente da atividade parlamentar, não cabendo tributação de imposto de renda. Questiona a presunção da omissão de rendimentos com base nos depósitos. Colaciona as decisões administrativas e judiciais, inclusive a súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos. Requer diligência para elucidação da questão, o relatório. Então, partindo para o voto, né, o recurso é tempestivo, atende os demais requisitos. Ele questiona a presunção da omissão, né, eu boto aqui, e cita a súmula CARFES, a súmula TFR, número 182, né? Ora, o recorrente foi autuado de acordo com a presunção da lei do artigo 42, da lei 9.430, né? Essa foi a base legal que ele questionou a presunção. Ele foi intimado a comprovar os rendimentos, não logrou comprovar perante a autoridade e foi lançado o auto. Agora, com a questão da súmula que ele cita, do TFR, né, com relação à questão que não demonstrou, né, como usou a verba, né, como usou a questão dos sinais exteriores de riqueza, não foi demonstrado, nós já temos uma súmula CARF, né, a súmula 26, que é colocada aqui. Então, eu considero correto o lançamento, tanto na fundamentação do artigo 42, e rechaço essa questão que ele colocou aqui, que ele colacionou várias decisões, e fiado principalmente na súmula 182 no ex-Tribunal Federal de Recursos. Então, nessa questão, correto o lançamento. Agora, ele alega que é verba indenizatória decorrente de atividade parlamentar. A base do auto de infração está nos depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do artigo 42. Portanto, não houve questionamento quanto à qualificação das verbas indenizatórias como isenta. Não é isso que ele está questionando. No entanto, o contribuinte apresentou na impugnação um documento emitido pela Câmara dos Deputados que identifica as verbas indenizatórias depositadas na conta do recorrente dos anos calendário. Então, ele apresentou um documento da Câmara, da mesa da Câmara. A DRJ, no acórdão recorrido, fez o cotejo dos valores informados pela Câmara de Deputados com os valores arguidos pela fiscalização, as folhas 116 e 120, para verificar se existe coincidência de data e valor, elaborando a planilha número 395 e 396,
nessas folhas aí, né? A planilha está lá no... Então, com base nas verbas informadas pela própria Câmara Federal como sendo isentas, e com base nos extratos bancários, a DRJ elaborou essa planilha muito bem elaborada, que eu adoto aqui, e a DRJ concluiu o seguinte: com base nos valores acima comprovados pelo contribuinte como sendo de origem de seu mandato político, elaboramos o cálculo da autuação restante em valores ao disposto no auto infração tal, que não foram comprovados individualmente na defesa apresentada. Então, aqui nós temos de cada ano calendário, que ele comprovou em 2003 152 mil, em 2004 153, em 2005 121. Então, a planilha, para mim, a planilha elaborada na DRJ, vamos dizer assim, esgota, né? É exaustiva no sentido de que já foi retirado, pela DRJ já foi retirado as verbas referentes ao mandato parlamentar, as verbas de gabinete que são o resto dos depósitos, digamos assim, constantes no extrato, então não estão comprovados. Então, a DRJ retirou o que ele comprovou ser ligado ao seu mandato parlamentar. Então, os valores comprovados acima informados foram, então, retirados da base de cálculo do auto infração. Em concordância com a decisão da primeira instância, verifica que os valores indenizatórios depositados na conta do recorrente em decorrência da atividade parlamentar, devidamente comprovados, já foram retirados da base de cálculo do imposto. Portanto, mantém-se o voto nesse sentido na DRJ. Ele alega também que se trata de transferências entre conta corrente, uma conta corrente que ele tem no Acre e uma conta corrente em Brasília. Da mesma maneira que, com relação aos valores de depósito referentes às verbas indenizatórias, o recorrente apresentou um laudo pericial no intuito de demonstrar que os depósitos identificados pela fiscalização seriam originados por simples transferência, de uma conta para outra. No acordo da DRJ, então, é informada uma metodologia para a verificação da alegação do contribuinte. A partir da análise do citado laudo pericial, né, porque a DRJ fez a análise do laudo, utilizamos a seguinte metodologia para averiguar a procedência da alegação. Relacionamos em uma planilha todas as transferências de uma para outra listadas no laudo pericial. De posse dos dois extratos bancários de titularidade do sujeito passivo, anexo 1 e volume 2, do presente processo, verificamos quais lançamentos bancários coincidem em ambos na data, valor e débito de uma conta de débito numa conta e crédito na outra. E, por fim, das movimentações bancárias que restaram, verificamos se fazem parte do rol dos depósitos bancários listado pela fiscalização na autuação. Nesse caso, apuramos quanto deve ser considerado como comprovado para cada ano calendário analisado. Após a análise, a decisão é de que parte dos depósitos em uma das contas correntes é oriundo de transferência da outra conta corrente. Conclui, então, a DRJ pela exclusão da base do auto de infração dos seguintes valores. Em 2003, o valor que ela acatou, né, DRJ, 125 mil, em 2004, 95 mil, em 2005, 46. Os valores comprovados assim foram, então, retirados da base de cálculo da infração. Em concordância com a decisão da primeira instância, verifique que os valores depositados em uma conta corrente transferida para outra do mesmo titular, devidamente comprovado por extratos, já foram retirados da base de cálculo do imposto do julgamento de conversão. Portanto, mantém-se o voto da DRJ. Então, rejeito o pedido de diligência, já que, a princípio, a responsabilidade pela apresentação das provas da alegada compete ao contribuinte, diligência do Banco do Brasil, né? Então, aqui, em suma, ele alega duas coisas, né? Que os depósitos bancários ou eram referentes às indenizações, às verbas de gabinete que ele recebia. A DRJ fez uma análise muito profunda e fez, inclusive, umas planilhas com relação à afirmação da Câmara Federal de que, de fato, se tratava de verbas. Retirou, então, todos aqueles depósitos que constavam no lançamento, como comprovados como sendo verba de gabinete, e alega também que foi simples transferência de uma conta para outra, e apresentou um laudo lá, e o laudo foi acatado pela DRJ, com base nesse laudo, fez o cotejo nas contas, o que coincidia foi retirado. Então, não tem mais nada para ser feito aqui, digamos, né? Então, do exposto, eu nego provimento ao recurso. Tem que dizer que rejeitou a diligência? Não, né? Sim, tem que colocar. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley.
Doutor Wesley. Nós não estamos te ouvindo, doutor Wesley. Eu acompanho o relator. Ok. Doutora Fernanda. Acompanha o relator. Doutor Tá me Paulo. ouvindo? Acompanho. Sim. Doutora Letícia. Agora. Doutora Letícia. Tá me ouvindo? Acompanho. Doutor Tiago. Presidente, Doutora Letícia. presidente, Oi. Presidente. tá me ouvindo? Presidente. A gente está te ouvindo, Wesley. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá, então eu ouvi todo o voto e o relatório. Sim, você acompanhou já, né? Deu para ouvir meu voto? Deu. Tá. Desculpa, é porque... Estamos te ouvindo. Ok. Tá, então Eu estava na doutora Letícia, né? Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Tiago. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o pedido de diligência e negar provimento ao recurso. Item 141. Rita de Cássia Ramos de Carvalho. Aqui também é uma juíza. Só um pouquinho, Wesley, você está sem vídeo. Eu sugiro que você defina se você vai ficar no celular ou aí, porque realmente está comprometendo aqui. Até a hora que você escuta, eu não sei se você está ouvindo. Ó. Aí vai ler à toa, né, o relatório. Eu tô ouvindo. Ah, tá. Então tá. Wesley, vou dar uma sugestão. Desliga, Eu acho que eu tô no desliga vídeo seu disso. roteador, desliga Isso tudo. que eu ia falar, desliga o roteador, fica pelo celular. O celular, aí espera mais ou menos 10 minutos, liga tudo de novo, seu roteador, sua internet, seu computador, e aí vai funcionar. Você escutou, Wesley, doutor João? Parece que ele está escutando com delay. Vamos fazer o seguinte, gente, eu vou dar um intervalo. São 10h08. A gente dá um intervalo de, pode ser uns 10 minutos aí? Liga pro Wesley aí, doutora. E aí eu vou ligar e a gente já vai fazendo um intervalo enquanto E isso, outra pode coisa, ser? ele tá conectando, hora no computador, aí tá aparecendo 2 vezes ele, entendeu? Olha lá, Wesley. Eu vou interromper a gravação, gente, só um pouquinho. Wesley. Val, a gente vai parar a gravação, tá?